segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um evangelho belíssimo. Ele trata do discípulo de Emaús. Eu vou... E hoje eu pedi a Deus que me colocasse diante da graça de Deus para que eu pudesse, em poucas palavras, falar um pouco do evangelho de hoje. O evangelho de hoje nos ensina que Jesus está vivo e toca o nosso coração. Toca aquele que o busca. E principalmente, ele age no coração dos discípulos que são fiéis. Ele está no diálogo que os irmãos partilham com os outros e comungam a mesma fé, que une para a palavra e para falar da palavra de Deus, para partilhar o amor com fraternidade e está a serviço do reino de Deus. Precisamos nós, cada um de nós, precisamos ser experiência viva e a todos os dias nos encontrarmos com Jesus ressuscitado. O que aqui a palavra de hoje no Evangelho nos revela? Jesus caminhava, após a sua ressurreição, com 2 discípulos. Só que esses discípulos não perceberam que era Jesus. Mas no caminhar, o coração deles ardia. O coração deles ficava inquieto. Por quê? Porque Jesus estava ali presente. E como nós somos natureza humana, muitas das vezes nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado. Mas Ele está ali ao nosso lado todos os dias, buscando que nós prestemos atenção em Jesus. E esse evangelho de hoje nos retrata essa palavra. Eu preciso prestar atenção em Jesus Cristo. Eu preciso olhar para o olhar de Jesus Cristo. Eu preciso viver a palavra de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos todos os dias fazermos as nossas orações e suplicar ao Pai Celestial sabedoria, inteligência e conhecimento para que possamos, com a fé e com fé, vivermos essa alegria de estarmos todos os dias com Jesus ao nosso lado. E muitas das vezes nós não nos atentamos para isso, que Ele está ao nosso lado. Muitas vezes, como o próprio capitão aqui, outro dia, deu um exemplo, que o carro ia descendo, mas Jesus estava aqui ao lado do Senhor, para dar força. Então nós precisamos nos atentarmos para a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Vivemos hoje como os discípulos de Emaús, carregados de pensamentos meramente humanos. Eles não imaginavam, ou seja, os discípulos não imaginavam que aquele que foi ressuscitado, o seu mestre, estava ali ao seu lado glorioso, porque após a ressurreição, Jesus estava com o corpo glorioso. Veja, e eles não perceberam. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela nos traz para a terra, para as coisas da terra. Mas nós precisamos espiritualmente estarmos preparados para estarmos diante de Deus espiritualmente. Então, nós precisamos caminharmos e termos fé em Jesus Cristo para que a caminhada que nós damos no dia a dia estejamos confiantes que Jesus caminha ao nosso lado. E pelos problemas humanos, nós precisamos suplicar em nossas orações para que Ele nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê a graça para compreendermos que nós somos simples seres humanos e que precisamos da força e da graça de Deus. E o Evangelho de hoje nos revela tudo isso. É palavra de Deus
que nos ilumina na nossa jornada. Os 2 discípulos de Emaús sentiram em seus corações arder. Está em Lucas 24, 32. Quando Jesus fala com eles na caminhada, ele sente esse arder no coração. As Escrituras nos revelam a palavra como luz que toca o nosso coração. E a palavra de Deus, quando toca em nosso coração, que muitas das vezes é um coração duro, nos traz paz, nos abre os olhos e nos convida a olhar para o alto e suplicarmos, porque nós somos imagens e semelhança de Deus. E é nessa imagem e semelhança de Deus que Deus está conosco. E Ele nos fortalece para que nós caminhemos sempre confiando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não devemos caminharmos como os discípulos de Emaús, mas devemos estar bem atentos ao chamar por Jesus. Quando nós chamamos por Jesus, nós precisamos estar atentos à sua resposta, à sua voz. Na caminhada, devemos abandonar as nossas dúvidas, as nossas inquietações e as nossas desilusões. Mas sim, confiar em Jesus Cristo, para que Ele faça-se em nosso mundo, faça-se companheiro, faça-se